Fala pessoal, professor Rodrigo de novo aqui para vocês e nós vamos continuar, né? Eu vi que o vídeo de força elétrica gerou mais visualização, então dá para perceber que o pessoal tá mais atrás disso, né, ultimamente. Então, para continuar a aula de força elétrica, então vamos para a parte de campo elétrico, tá? Entender força elétrica é muito importante para entender o campo elétrico. Então, por isso, se você não viu sobre força elétrica, eu aconselho a você ver o vídeo anterior antes de ver esse aqui para entender mais todas as características vetoriais do campo, da força, como é que eu vinculo uma coisa a outra, tá? E até pegar as equações anteriores. Vamos lá. Mesmo esqueminha, pessoal, de antes. Por que eu insisto tanto nisso? Porque é importante vocês fixarem. Se eu tenho duas cargas aqui, ó, o que acontece que a gente viu na aula de força elétrica? Se elas são de sentidos opostos, né, elas vão tender a se atrair. Sempre, sentidos opostos se atraem. Sentidos, quando tenho cargas que elas são de mesmo sinal, né, positivo, positivo, ou negativo, negativo, elas tendem a se repelir. Então, a gente viu que esse atrair ou repelir vem de uma força, e essa força elétrica está vinculada a uma distância e ao valor das cargas, além do meio que ela é colocado, certo? Beleza. Só que vamos pensar o seguinte, ó, campo elétrico e força elétrica, eu gosto de relacionar bastante a questão do ímã, né? O ímã é assim, ó, se eu chego um ímã perto do outro, à medida que eu vou aproximando, né? Vamos supor que aqui eu tenho dois ímãs, que essas canetas sejam ímãs. À medida que eu vou aproximando, se eles forem de polos opostos, como se fossem as cargas opostas, quando eu cheguei bem aqui pertinho, ele tende a juntar. Então, quanto mais pertinho, ou seja, a distância é menor, ele tende a juntar. Só que, vamos perceber, em volta desse polo do ímã, então, tem algo que a gente não vê e que ele modifica o meu espaço em volta do meu ímã. A força elétrica é muito próxima disso, dessa questão dos ímãs. Então, o que o campo elétrico vai fazer? Quando eu tenho uma carga, ao redor dessa carga, eu vou ter umas coisas que eu não consigo enxergar a olho nu, só que eu tenho uma zona que eu chamo de zona de influência da carga. Em volta dela eu tenho uma zona de influência. Então, para estabelecer um padrão, o que os estudiosos fizeram? Eles fizeram o seguinte: essa zona de influência em volta da minha carga pontiforme ou de um corpo que esteja carregado é chamado de campo elétrico. Então, eles fizeram o seguinte: vamos pôr uma carga elétrica e eu vou chamar essa carga aqui, ó, de carga de prova. Carga de prova é a que eu coloquei dentro do campo. E essa aqui, professor, então, essa que está aqui dentro, a maior, essa aqui é chamada de carga geradora. Então, se uma carga de prova estiver dentro do campo dessa carga geradora, ela vai sofrer a ação da força elétrica que a gente viu anteriormente. Quanto mais distante, o campo vai ficando bem fraquinho e a força vai se enfraquecendo também, porque o campo é fraco. Então, você é meio que assim, ó, imagina você tá nadando no mar, sabe quando a água puxa, a onda puxa, né, forte? Tem uma zona que ela puxa muito forte você. Então, a tendência, comparando a carga elétrica, é que essa zona que a água te puxa bem forte é uma zona de campo mais forte. Agora, quando você sente que o mar está puxando, mas você consegue se manter ali, né, tranquilo, ele está puxando um pouquinho, quer dizer que ele está mais afastado da carga. E quanto mais afastado, a força é menor, igual a gente viu na última aula, porque o campo também é menor. Então, a gente já vê aí que a distância influencia no campo. Só que vamos considerar o seguinte: o que eu quero que vocês lembrem disso, tá? Carga geradora e carga de prova. Sempre que a carga geradora for positiva, eu vou ter uma direção do campo. Por quê? Lembra que eu falei de padrão? Essa carga de prova, eles falaram assim, ó, sempre a gente vai fazer os estudos com uma carga positiva aqui, ó. Uma carga de prova positiva. Então, vamos avaliar a força e o campo nessas duas situações.
Se eu coloquei uma carguinha positiva aqui perto de outra positiva, são cargas de mesmo sinal. O que acontece? Eu tenho uma força de repulsão. Então, a minha força vai ser para fora, beleza? Vamos considerar uma outra situação agora. Vamos considerar que eu tenho essa carga negativa. Em volta dela, eu vou ter essa zona de campo elétrico. E já que é padronizado, aqui dentro dessa área do campo, eu vou pôr uma carguinha agora positiva também, porque é padronizado, né? Vamos avaliar a força entre essas duas. Tem uma carga geradora negativa, uma carga de prova positiva. O que acontece? Cargas opostas, a força vai tender a vir para dentro. Atração, certo? Cargas opostas, atração. Cargas iguais, repulsão. Esse é o meu vetor de força, igual a gente viu na força elétrica. Agora, e o vetor de campo elétrico? O vetor de campo elétrico, lembrem desse mesmo esqueminha, tá? O vetor de campo elétrico sempre vai ser assim, ó. Carga geradora positiva, o meu vetor de campo sempre vai sair da carga, ele vai dar carga para fora. Então, nessa mesma carguinha de prova aqui, ó, eu vou ter um campo que é para fora da geradora, tá? Uma carga de prova positiva, aqui, ó, como é que ela vai sofrer o campo elétrico de uma geradora negativa? Se da geradora positiva o campo sempre sai dela, da geradora negativa o campo vai sempre entrar. É a direção vetorial desse campo, ó. Então, carga geradora positiva, o campo sai. Carga geradora negativa, o corpo entra. Então, sempre que eu vou avaliar campo elétrico, o campo só depende, guardem isso, ó. O campo elétrico só depende da carga geradora. Não importa se a carga de prova é positiva ou negativa para o campo elétrico. O campo elétrico, ele depende só da geradora. Se for positivo, o campo sai da geradora. Se for negativo, o campo entra. Só depende dessa aqui. E a força? A força já depende de duas. A força depende se elas são duas cargas de mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, repulsão. Se for cargas de sinais opostos, negativo com positivo, força de atração, certo? Então, lembrando, olha só, dos estudos nos disseram que o campo elétrico ele é dado pelo quê, então? Por uma força que é aplicada sobre uma carga de prova. É a força que eu aplico sobre uma carga de prova. Se ela estiver dentro do meu campo, essa é a equação de campo elétrico. E o que a gente lembra, ó? Essa força aqui é a força elétrica, né? O que a gente lembra? A gente lembra que a força elétrica, da aula de força elétrica, é dada por K, carga 1. Qual seria a carga 1? Carga 1 seria a carga geradora, que eu vou colocar como Qzão. Carga 2 seria carga de prova, que eu vou colocar como Q0. Dividido pela distância das duas ao quadrado, certo? Então, a força elétrica, olha só na equação, depende de duas cargas. E o campo elétrico, eu não dependo de uma só? O que eu posso fazer? Força elétrica é igual a isso aqui, ó. Eu posso substituir nessa de campo. Então, o campo elétrico vai ficar... No lugar da força elétrica, eu coloco tudo isso, certo? K, Qzão, Q0... d quadrado, só que ele é dividido pela carga de prova, certo? Olha só, carga de prova com carga de prova, eu corto aqui. E aí eu vou chegar na equação de campo elétrico para as cargas pontiformes. Qual que é essa minha equação? Vou até colocar de outra cor. Que o meu campo elétrico, ele sempre vai ser K, carga geradora sobre a distância ao quadrado.
Então, é essa aqui que vocês têm que focar, tá? Alguns exercícios podem pedir assim, ó. Já dá o valor da força. É mais fácil, você calcula a força e divide pelo valor da carga de prova. Agora, na maioria dos exercícios, nós vamos ter isso aqui, ó. Que o campo vai ser o K, que é o meio que é colocado, vezes a carga geradora, dividido pela distância entre as cargas, ao quadrado, tá? Como é que eu faço para lembrar no vestibular, então, professor? Ó, força elétrica, eu dependo de duas cargas, porque eu preciso ver se ela vai sofrer atração ou repulsão, se as cargas forem de sinais iguais ou opostos. Então, na equação, ó, K sobre D quadrado, dependo de duas cargas. Campo elétrico, eu só dependo da geradora. Se for positiva, o campo é para fora. Se for negativo, o campo é para dentro. Então, a equaçãozinha do campo, ó, só tem um Q aqui na minha equação. É assim que eu lembro das equações de campo e de força elétrica, certo? Aí agora no quadrinho para vocês vai estar aparecendo, porque aqui a gente colocou situações que a minha carga de prova é positiva. Eu estou colocando 4 situações aí para vocês agora, que eu estou modificando quando a minha carga de prova é positiva, quando a minha carga de prova é negativa, invertendo entre cargas geradoras positivas e negativas. Aí estão os sentidos de força e os sentidos de campo para vocês, tá? Recomendo dar uma paradinha no vídeo agora para vocês verem e tentarem entender quando as cargas são opostas, as forças tendem a se atrair. E quando as cargas são de mesmo sinal, forças tendem a se repelir, certo? As cargas tendem a se repelir com uma força para fora. O campo elétrico de uma carga geradora positiva sempre vai da carga para fora e o campo elétrico da carga geradora negativa sempre vai de fora para dentro, certo? Sempre vai entrando. Beleza, entendido aqui de uma carga pontiforme, uma carga que eu não considero extensão, essas são as duas equações de campo elétrico aí para vocês. Agora, nós vamos ver situações específicas que podem surgir em exercícios, tá? Às vezes o exercício ele pode pedir o campo elétrico devido a duas cargas. Então ele faz o seguinte, ele coloca duas ou mais cargas, dependendo do exercício, e ele determina um ponto aqui, que ele vai chamar de ponto P, na maioria das vezes, que ele vai falar qual que é o meu campo elétrico exatamente aqui, ó, nesse ponto. Como é que eu faço para calcular isso? Vamos pensar o seguinte, ó, vou pegar até uma caneta de outra cor. Considerando essa carga aqui sendo a carga 1 e essa carga aqui sendo a carga 2, olha só, esse ponto P, ele está no campo da carga 1. Carga 1 é positiva, uma geradora positiva, sempre que eu tiver cargas geradoras positivas, o campo vai ser para fora, certo? Então, ó, daqui até o pontinho, eu vou fazer um campo para fora, campo 1 para fora da minha carga 1. Eu pego daí especificamente a carga 2, ó. Carga 2 também é positiva, não é? O campo vai sair dela também, então vai daqui para fora. Vou pegar o ponto entre essas duas aqui, gerador e de prova. Já que tem que estar saindo da positiva, eu vou fazer aqui para esquerda, ó, saindo da carga 2. Esse vai ser o meu campo 2. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou desenhar aqui do lado. Eu vou ter o ponto P. E no ponto P, eu vou ter um campo gerado pela carga 1 para o lado direito. E eu vou ter um campo gerado pela carga 2 do lado esquerdo. Tá vendo que eu tenho vetores em sentidos opostos? O que isso significa? Quando ele me pedir o campo resultante, que é o campo na carga de prova P, ou no ponto P, eu vou ter que fazer o campo 1 menos o campo 2, certo? Vetorialmente, vetores em sentidos opostos, eu tenho que fazer um módulo de um campo menos o do outro, beleza? Vamos colocar em módulo aqui, ó, para vocês não confundirem, certo? Agora, no segundo caso. O segundo caso é quando eu tenho uma situação assim, ó, que eles formam um ângulo de 90 graus, né? Vamos avaliar. De novo, essa carguinha P, ela vai sofrer ação de dois campos. Dos campos aqui da carga 1
e dos campos da carga 2. O campo da carga 1, ó, positiva, certo? Então, ela tende a sair da carga 1. Então, eu tô saindo, ó, meu campo vai ser aqui para baixo. Saindo da carga 1. Como eu quero calcular no ponto P, sempre o meu vetor do campo vai ser desenhado a partir do ponto P. Da carga 2, também é positiva, não é? O campo gerado por ela sai dela. Só que eu tenho que desenhar aqui no P, ó. Então, saindo da carga 2. Tá vendo que eu formei isso aqui agora? Então, vou desenhar aqui do lado, ó. Ponto P. Campo 2 para cá. Campo 1 para baixo. O que eu chego nisso? Aqui, ó, eu tenho 90 graus. Eu posso fechar isso aqui como sendo um triângulo. E isso aqui vai ser a minha carga, o meu campo resultante. Então, o meu campo resultante, quando eu tenho assim, ó, uma situação que as duas cargas com relação ao ponto P formam 90 graus, o campo resultante aqui, ó, o EP, do triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, o campo resultante do ponto P vai ser a raiz dos dois campos anteriores calculados. Esse é o segundo caso específico. Toda vez que eu tiver uma figura assim, calculo dessa maneira. O último caso que eu quero mostrar para vocês é bem parecido com o dali de cima. Só que agora o que a gente vai ter aqui? A gente tem uma carga geradora negativa e uma positiva. Vamos avaliar o campo a partir de cada uma dessas cargas, ó. Dessa geradora positiva, o campo tem que sair. Então, aqui no ponto P, eu vou fazer saindo. Considerando essa aqui a carga 1, campo 1 saindo. Considerando essa aqui a carga 2, agora, ela é negativa, não é? Sendo negativa, o campo tem que entrar na carga. Então, do ponto P, eu vou ter um campo 2 que vai vir para a direita também, entrando na carga negativa. Olha o desenho do P. Ponto P, ó, eu vou ter o campo 1 para a direita e o campo 2 também para a direita. Vetores, lembrando a parte vetorial, quando os dois vetores estão na mesma direção, eu vou ter que o meu campo resultante aqui em P vai ser o campo 1 mais o campo da carga 2, certo? Então, quando eu tenho mais de uma carga, sempre eu tenho que fazer o desenho, vetorialmente ver para onde o campo está apontando e resolver. Esses casos são casos mais comuns de se encontrar em vestibular. O que a gente vai fazer agora? Muita teoria, vamos aplicar em exercícios. Eu trouxe 3 exercícios, um que eu vou considerar a partir de agora da aula como nível fácil, o outro médio e o outro médio para difícil, tá? Então, nós vamos fazer a partir do fácil e vamos aumentando o nível para tentar simplificar essa aula. Lembrando, equações de campo elétrico. Essa primeira, força elétrica por carga. Essa segunda, carga vezes o K, que é a minha constante elétrica do meio, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Essa distância eu encontraria aqui, ó. É essa distância aqui, entre as duas cargas. E situações específicas, com mais de uma carga geradora, eu tenho que avaliar o campo gerado por cada carga geradora no meu ponto ali, que pode ser uma carga de prova ou simplesmente o ponto que o exercício pede para calcular, certo? Vamos então para... Pessoal, o primeiro exercício, eu tô deixando aí no slide, pra gente ler e entender ele junto, tá? Vamos lá. Considere uma carga positiva Q de 4 microcoulomb no ar e um ponto M a 20 centímetros de distância dessa carga.
Entre as alternativas seguintes, a que contém as informações corretas sobre a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico em M devido à carga Q é... Então, aí ele dá que a constante eletrostática K é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ou seja, está considerando o estudo no vácuo, como a gente viu da aula anterior. E as respostas ele coloca aí, como A, B, C, D ou E. Então, vamos verificar agora aqui na folha. Ó. O que ele falou para a gente? Que eu tenho uma carga positiva, essa carga é de 4 microcoulomb, já passando para Coulomb, que é a unidade internacional, 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E eu tenho um ponto M, que ele quer onde calcula o campo elétrico aqui, no ponto M, que está a uma distância de 20 centímetros da minha carga. Então, essa é a minha carga geradora e o ponto M seria a minha carga de prova. A distância de 20 centímetros, eu tenho que passar para metros, sempre trabalhando no sistema internacional, 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1 metros. Nessa matéria de elétrica, vamos tentar sempre deixar em potência de 10 para simplificar. E está sendo realizado no vácuo, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Então, ele quer saber o campo aqui, ó. Primeira coisa, direção do campo. Direção do campo sempre eu dependo da minha carga geradora. Se a minha carga geradora é positiva, significa que o meu campo tem que sair dela. Saindo dela, ó, vou traçar uma linha aqui que une até o corpo de prova e eu vou sair da minha carga geradora. Então, o meu campo, ele vai aqui, ó, da minha carga Q para o M, certo? Lembrando, o campo só depende da geradora. Da equaçãozinha do campo elétrico, o que nós temos? Que o campo é dado por K, Q, da carga geradora, dividido por uma distância ao quadrado, até o ponto que eu estou estudando. Então, meu campo elétrico, ele vai ser o quê? Ó? O K, ele passou para a gente, que é 9 vezes 10 a nona, vezes... A carga, ele passou que é 4 microcoulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2 vezes 10 a menos 1 metros. Isso aqui está ao quadrado. Certo? Daqui é só matemática. Ó. A parte de cima, como é que eu faço? Tá tudo multiplicando, eu multiplico os números que estão sozinhos. Então, 9 vezes 4 dá 36. E as potências de 10, quando se multiplica, eu somo os expoentes. Então, eu mantenho 10, somados os expoentes 9 mais menos 6, mais e menos dá menos. Então, 9 menos 6, 3. E embaixo, como é que fica, professor? Ao quadrado a distância, eu tenho que elevar o número sozinho e eu tenho que elevar a potência de 10. O número sozinho, 2 ao quadrado, vai dar 4. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Sempre eu vou multiplicar os expoentes aqui, tá? Nesse caso. Beleza. Cheguei numa divisão aqui. O que eu preciso fazer? Divido os meus números sozinhos e divido as minhas potências de 10. 36 dividido por 4 dá 9. Quando eu vou dividir as potências de 10 ao contrário da multiplicação que eu somo os expoentes, aqui eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou ter 10 a terceira, né? 3 menos 2, menos com menos dá mais. 3 mais 2 vai dar 5. Então, vezes 10 a quinta aqui, certo? Já que é campo elétrico, lembra que eu falei, é a força que incide sobre uma carga? Então, a unidade do campo é Newton por Coulomb. Beleza? Força pela carga. Esse é o meu campo elétrico. Então, se o campo deu 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, e ele sai do ponto Q, que é o da carga, e vai para o M, a resposta a gente encontra na letra B, que dá a intensidade do campo, a direção é a linha reta que une Q a M, e o sentido vai de Q para M. Então, certa letra B.
beleza? Esse só substituição na equaçãozinha do campo, tranquilo. Agora vamos para o segundo então, pessoal. Exercício 2. Exercício 2 está aí na tela também. O exercício 2 vai falar assim, ó. Duas cargas pontiformes Q e menos Q estão fixas, separadas a uma distância D. E aí tem o desenho para vocês, né? Das duas cargas, o ponto P e a distância entre elas. Sendo K a constante eletrostática do meio, o módulo do vetor do campo elétrico resultante no ponto P, que é médio entre Q e menos Q, vale. E aí ele dá as opções para vocês assinalarem. Tá vendo que ele não passou nada de número, nada numérico? Então isso aí vai ser uma resolução totalmente algébrica. Se vocês perceberem, até a resposta é algébrica, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho duas cargas, uma carga positiva e uma negativa, separadas a uma distância D. E o ponto que ele considera como ponto P está exatamente no meio das duas cargas. Então, se ele está exatamente no meio, o que, que eu tenho? Eu tenho que a minha distância do P até a carga de menos Q é D sobre 2. O mesmo vale para outra carga, ó. Se ele está bem no meio, ponto médio, D sobre 2 também aqui, ó. Certo? São as distâncias para cada carga. Como é que eu faço para avaliar o campo elétrico, professor? Está pedindo o campo elétrico resultante? Então, o campo elétrico sempre depende da minha carga geradora. Carga geradora, vamos considerar primeiro essa carga aqui, ó. Essa carguinha, ela é positiva, certo? Então, o campo vai ter que sair dela para fora. Então, no ponto P, ó, eu vou ter uma linha aqui que vai dizer que o meu campo ele vai vir para fora da carga positiva. Eu vou ter esse campo ali, que eu posso falar, chamando essa carga aqui, ou esse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui o ponto A, vou colocar que esse campo é o campo A. Vamos chamar esse pontinho aqui, ó, de B, tá? O ponto onde está a carga menos Q. Carga geradora negativa, o campo tende a entrar na carga. Então, no ponto P, eu vou ter um campo também para cá, que vai ser o meu campo B. Beleza? Entrando na carga negativa aí. Se vocês perceberem, eu tenho aquele caso específico, ponto P, que eu tenho dois campos na mesma direção, lembra? Quando os dois campos estão na mesma direção, eu somo os campos. Então, para resolver aqui, ó, o meu campo resultante em P, eu vou ter que somar o primeiro campo com o segundo campo, certo? Então, vamos calcular o campo de cada carga e no final a gente só soma e vê quanto que dá isso, beleza? Primeiro, então, aqui, para a carga em A. Calculando o campo aqui na carga em A. Na carga em A, aqui que eu tenho, ó, o campo de A vai ser igual a KQ sobre D quadrado, lá da equação, certo? Campo em A vai ser o quê? K, que é o meio que ele tá. Quanto vale essa carga aqui, ó? A carga vale Q, certo? Então, como esse termo aqui sempre vai estar em módulo, continua sendo o Q. E a distância, aqui que eu vou colocar o quadrado, ó. A distância da carga até o ponto P, que é onde ele quer saber, é D sobre 2. Então, aqui embaixo eu vou colocar D sobre 2 ao quadrado, certo? E aí é só resolver isso aqui, ó. Então, eu vou ter que meu campo em A vai ser KQ. Aqui embaixo, D sobre 2 ao quadrado. Lembrando, quando eu tenho uma fração que eu tenho que elevar ao quadrado, eu elevo o termo de cima e o termo de baixo ao quadrado. Então, aqui vai ficar D elevado ao quadrado é D ao quadrado, dividido 2 elevado ao quadrado, 4, certo?
Vamos trazer aqui embaixo agora para a resolução, que eu vou passar um macete para vocês. Então, o que eu tenho? Ó, que o campo em A é KQ d² dividido por 4, certo? Tá vendo que eu tenho uma fração e uma outra aqui? O que eu faço isso? Aqui, ó. Isso aqui eu posso reescrever assim, ó. O campo em A é o quê? KQ dividido, não tá dividido aqui, ó? Dividido por d² sobre 4, certo? Olha o macete que eu quero passar para vocês aqui agora, ó. O campo em A vai ser o quê? Sempre que eu tiver uma divisão aqui, ó, de algo por uma fração, o que eu posso fazer? Eu posso transformar esse dividir em vezes. Como é que eu faço isso? Invertendo aqui a minha fração. Então, se o meu 4 for para cima e o meu d² for para baixo, esse dividir vira vezes. Isso lá da matemática. Então, aqui o que eu vou ter? Ó, KQ, o dividir vai virar vezes. Como é que faz para virar vezes? Antes eu tinha d² em cima, agora eu vou ter d² embaixo. Antes eu tinha 4 embaixo, agora eu vou ter o 4 em cima, tá? É uma forma de se resolver. Você pode fazer como o seu professor aí na sua escola explicou, pode, cada professor tem uma maneira de resolver. Quando tem várias divisões, eu prefiro resolver assim, tá? O campo em A, então, vai ficar o quê, ó? Multiplica em cima, 4KQ, dividido por d². Pessoal, se vocês perceberem, o que é a física aqui? A física é você chegar aqui, ó. A partir daqui é só matemática. Da matemática eu cheguei no valor que o campo em A vale 4KQ sobre d², certo? E o campo em B agora? O campo em B, eu sei que a equação do campo sempre vai ser K vezes módulo da carga geradora dividido por distância ao quadrado. O campo em B vai ser o que, então? O campo em B vai ser K. A carga de B é menos Q, certo? Só que eu vou colocar ela no módulo. A distância de B até o ponto P é de D sobre 2. Então, aqui embaixo vai ser D sobre 2 ao quadrado. Vamos ver isso aqui, ó. Campo em B vai ser o quê? K. Esse menos Q em módulo fica positivo, então K vezes Q. E quando eu resolvo isso aqui, ó, D sobre 2 ao quadrado, vai ficar D ao quadrado sobre 4. Tá vendo que é igual ao que estava aqui, ó? Ou seja, se o campo em A aqui, ó, deu a mesma coisa que o campo em B, no final, quando eu fizer as operações matemáticas, eu vou chegar aqui o campo em B, também vai dar 4Q vezes K dividido por d². Certo? Os dois campos vão ter mesmo módulo. Porque, ó, na hora que eu substituir aqui, ó, cheguei neste ponto, que é igual a esse aqui, ó. Então, se aqui chegou nesse valor, aqui também vai chegar. Então, eu tenho que o campo em A e o campo em B equivalem a 4KQ sobre d². Para descobrir o campo resultante no ponto P, eu coloco aqui, ó. Campo em P, quanto que vale o campo em A? 4KQ sobre d², mais campo em B, 4KQ sobre d². Percebe aqui, ó, para somar os dois são KQ sobre d². Então, o que eu faço? Isso aqui vai dar 8KQ sobre d². Esse é o meu campo resultante aí em P, tá? Somados os dois campos. Então, esse exercício eu tenho a parte teórica para saber qual a direção dos meus vetores e depois eu chego na parte prática calculando as equações a partir
da equação principal de campo elétrico aqui. Beleza? Resposta para esse aí, então, letra E. O campo equivale a 8K vezes Q dividido por D quadrado. Certo? Pessoal, qualquer coisa, voltem no vídeo, confiram, tá? Deixem nos comentários dúvidas aí também. Essa matéria aqui a gente tem que passar um pouquinho mais rápido, mesmo assim o vídeo fica longo, né? Como vocês podem perceber. Mas estou tentando trazer o máximo de informações para vocês aí em pouco tempo, tá? Vamos para o último exercício agora. Exercício um pouquinho mais complicado. Esse exercício aí também está na tela. Então, duas cargas elétricas, QA positiva de 1 microcoulomb e QB negativa de menos 1 microcoulomb, estão fixadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero de lado 10 centímetros. O lado AB está contido em um plano horizontal, como mostra a figura a seguir. Então, aí tem a figura, tá vendo que forma um triângulo, né? O campo elétrico resultante gerado por essas duas cargas no vértice C do triângulo é... E aí tem as alternativas. Então, onde que ele quer saber o campo? Vamos vir aqui agora na minha imagem. Ele quer saber o campo resultante aqui em C. Se ele quer saber nesse ponto aqui, ó, quer dizer que aqui é onde eu vou considerar a minha carga de prova. Certo? Sempre onde o exercício quer saber o campo resultante é o ponto que eu considero como sendo carga de prova. Tá? O campo resultante... O que eu faço então? Eu tenho aqui a minha carga A, que é positiva no meu triângulo, e aqui a minha carga no ponto B, que é negativa, de menos 1 microcoulomb, aqui a carga de 1 microcoulomb. Já que é um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Então, se um lado vale 10 centímetros, todos também vão valer 10 centímetros. Vamos avaliar o campo ali agora. O campo em C, vamos pegar primeiro do A. Ó. Uma linha que conecta o A no C, perfeito. Carga positiva, o campo vai sair da carga positiva. Então, o que significa? Linha foi gerada entre os dois, o campo agora vai estar aqui na diagonal. Esse vai ser o meu campo A, certo? Tá seguindo a linha aqui entre as cargas. Agora aqui o B. O B, a carga em B é negativa. Carga geradora negativa tende o campo a entrar nela. Então, ó, a linha que conecta os dois pontos quer dizer que para entrar em B, o meu campo vai ter que ser aqui, ó. Então, eu vou fazer agora um zoom bem nessa parte aqui, ó. O que eu tenho ali? Eu tenho um ponto C com um campo EA aqui, campo da carga A, e um campo da carga B para cá. Tá vendo que eu não tenho nenhum caso específico lá disso? Eu não sei se eu somo, se eu subtraio, o que eu faço. Sempre, pessoal, campo resultante, eu vou ter que somar os vetores. Daqui, eu posso fazer de duas maneiras da soma de vetores. Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras de se resolver. Vocês veem aqui, vocês mais se familiarizam, tá? Mas a gente precisa de uma carga teórica de vetores de vocês antes de resolver esse exercício aqui, tá? Então, relembrem um pouquinho de vetores que precisa bastante para essa parte de força e campo elétrico. Vamos lá. O que eu tenho nesse triângulo? O triângulo equilátero, ele tem os lados iguais e além dos lados, ele é caracterizado por ter ângulos de 60 graus aqui, ó, né? Se eu tenho ângulos de 60 graus formados no triângulo equilátero, significa o quê, ó? Que entre a linha horizontal e o campo A eu vou ter 60 graus, e entre a linha horizontal e o campo B eu vou ter 60 graus também, certo? Então, o ângulo entre os dois vetores é de 120 graus. Por que eu estou falando isso? Se eu quero o campo resultante, sempre vetorialmente, campo em C, né? Vetorialmente, sempre o resultante parte da soma vetorial
dos vetores envolvidos, tá? Como é que eu faço para a soma vetorial desses dois campos, do A e do B? Primeira forma de resolver. Vou colocar aqui embaixo. Primeiro tipo de resolução é pela lei dos cossenos, pessoal. Quando eu tenho dois vetores assim, com uma angulação entre eles, eu posso realizar a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos vai me dizer? Que o meu vetor resultante, no caso, é o campo em C, ele vai ser o quê? Um módulo do campo A ao quadrado, mais o módulo do campo B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A vezes módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Que no caso, esse ângulo vale 120 graus, certo? Beleza? Essa é uma forma de resolver, o primeiro tipo da resolução. Só que para resolver isso aí, eu preciso calcular o módulo do campo em A e o módulo do campo em B. Então, o módulo do campo em A, o que vai ser? Ó? O módulo do campo em A, eu vou colocar a mesma equaçãozinha lá, né? Q sobre D quadrado, certo? Vamos avaliar aqui, ó. Quanto vale o K? O K, ele não falou nada pra gente, então a gente pode usar como sendo o K do vácuo. Então, é 9 vezes 10 a nona. Lembrando que o K do vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Vezes, qual que é a carga geradora em A? Carga geradora em A, 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Dividido. E a distância? Olha a distância aqui, ó. Distância entre a carga e o ponto que eu estou avaliando. A distância é de 10 centímetros. Ou 0,1 metros. Ou 1 vezes 10 a menos 1 metros. Então, distância ao quadrado, eu vou colocar em potência de 10. 1 vezes 10 a menos 1. E está elevado ao quadrado. Então, meu campo A vai ser o quê? Ó? Em cima, multiplico os números sozinhos. 9 vezes 1, 9. Das potências de 10, somos expoentes. 9 menos 6 aqui, vezes 10 a terceira. Embaixo, eleva ao quadrado o número sozinho. 1 ao quadrado vale 1. E a potência de 10, que é 10 a menos 1 ao quadrado, vai ser 10 a menos 2. Aqui a gente vai chegar que o campo em A vai ser 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, certo? Esse vai ser o módulo do meu campo em A. É o valor do meu campo em A. Vamos lá, então. O campo em B, se vocês perceberem, ó, o campo em B ele vai ter a mesma distância, ó, 10 centímetros. A carga vale menos 1 vezes 10 a menos 6, só que aqui, ó, sempre eu uso em módulo, então também vai dar 1 vezes 10 a menos 6. E tá no mesmo meio que é o K. Então, nesse caso, o meu campo em B também vai ter um módulo ou intensidade de 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Beleza? Certo, se eu sei o módulo dos dois campos e eu sei o ângulo, é só calcular a lei dos cossenos aqui. Então, eu tenho que o meu campo resultante em C vai ser o quê, ó? Campo em A, 9 vezes 10 a quinta, isso está elevado ao quadrado, mais 9 vezes 10 a quinta também elevado ao quadrado, mais 2 vezes 9 vezes 10 a quinta, vezes 9 vezes 10 a quinta, vezes o cosseno de 120 graus. Certo? Maravilha! Lembrando vocês, cosseno de 120 equivale a menos meio ou menos 0,5. Beleza? Vamos resolver isso aqui então, ó.
campo em C. Para elevar ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado sozinho e a potência de 10. Então, isso aqui vai dar 9 ao quadrado, 81. 10 à quinta elevado ao quadrado, 10 à décima. Mais, mesma coisa aqui, 81 vezes 10 à décima. Mais, aqui tá tudo multiplicando, não tá? Números sozinhos, ó. 2, 9, 9 e menos meio, certo? Então, o que eu vou ter aqui? 2 vezes 9, 18. 18 vezes 9, fazendo a continha, 18 vezes 9, 162. Isso aqui tá vezes menos meio, certo? Vou deixar esse menos meio ainda aqui. E das potências de 10? 10 à quinta vezes 10 à quinta, né? Quando tá multiplicando, soma os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 10 à décima. Vamos lá. 81 vezes 10 elevado a 10, eu posso somar com o do lado, né? Olha, pessoal, uma coisa aqui, né? Na lei dos cossenos, esse primeiro termo aqui, ó, é ao quadrado, tá? Só para não esquecer, na hora de colocar a equação, eu deixei passar. Na lei dos cossenos, esse primeiro termo é ao quadrado na forma que é passada a lei dos cossenos, tá? 81, 10 à décima, mais 81 vezes 10 à décima, 162 vezes 10 à décima. E aqui agora, ó, eu tenho menos com mais, então isso tudo aqui vai dar negativo. 162 aqui, ó, vezes menos meio, vai dar 81 vezes o 10 à décima que tá ali. Beleza? E aí a gente chega aqui, ó, que o campo resultante em C ao quadrado vai ser 162 vezes 10 à décima menos 81 vezes 10 à décima, 81 vezes 10 à décima. Para tirar esse quadrado aqui, ó, e achar o meu campo resultante em C, é só tirar a raiz do 81 vezes 10 à décima. E aí eu chego que esse campo resultante vai ser 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Não dá para ver porque que eu falei que ele é mais avançado, né? Campo resultante, 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Esse é o campo lá no ponto C, beleza? É uma forma de resolver pela lei dos cossenos. Se você quiser já terminar o vídeo, tá aqui a resposta. 9 vezes 10 à quinta. E o que ele é? Esse campo, ele é horizontal. Porque lá da lei dos cossenos, o que eu tenho? Eu tenho dois vetores. Eu tenho que o meu resultante vai ser aqui no meio, um vetor maior, que é o EC, certo? Então, esse campo vai ser horizontal para a direita, com intensidade de 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Então, é a letra B que é a resposta de vocês, tá? Professor, eu fiquei com dificuldade, porque eu não gosto muito de mexer com a lei dos cossenos. Fica aqui que a gente vai resolver da outra maneira agora, sempre trazendo a maioria de informação para vocês que eu puder trazer, tá? Então, vamos para o segundo tipo da resolução. Segundo tipo da resolução, eu vou até pegar uma outra folha aqui, ó. Segundo tipo de resolução, lembrando, o que eu tinha lá? Eu tinha que o ponto C tá aqui. Eu tinha um campo em A aqui. Um campo gerado por B aqui. Aqui é uma linha horizontal, 60 graus aqui embaixo, 60 graus aqui em cima.
Sempre eu tô verificando na câmera aí pra ver se tá ficando bom pra vocês. Então tá. O que eu sei também? Que o módulo do meu campo em A ali, ó, né, tinha dado pra gente 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. E o módulo do campo em B também. 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então eu podia resolver pela lei dos cossenos, sabendo que o ângulo total entre os vetores é 120, igual a gente fez antes. Ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Esse vetor EB, ele tem uma projeção aqui, ó, nesse eixo, no meu eixo X. Então eu vou ter um EB projetado no eixo X e o EA eu também vou ter aqui projetado no eixo X da mesma maneira que o EBX. Como é que eu faço para projetar? Olha só, dá um zoom aqui do lado. Isso tudo é da parte vetorial, pessoal. Vamos tentar recordar essa parte vetorial que é muito importante para tudo que a gente for trabalhar em vetores. Então, do ponto C, vamos pegar o EA primeiro, ó. Se eu quero projetar aqui embaixo, certo? Um vetor bem no eixo que eu quero resultar, eu posso fechar isso aqui, ó, e formar um triângulo, onde eu tenho um ângulo de 90 aqui e 60 graus aqui, ó. Então, o que eu tenho? Que o meu EA está oposto ao ângulo de 90. Então, a minha hipotenusa é o campo em A. E o meu cateto adjacente é o meu EAX. Tá vendo aqui, ó? Que tá coladinho no ângulo de 60. Então, o que eu posso fazer? Cosseno de 60 é igual cateto adjacente por hipotenusa. Cosseno de 60 vai ser igual. Cateto adjacente é o meu campo projetado nesse eixo, dividido pela hipotenusa, que é o meu campo em A, que eu calculei aqui, ó. E aí, para descobrir quanto é esse meu campo projetado, cosseno de 60 eu sei que vale meio. O EAX eu vou deixar até de outra cor aqui, ó, que é o meu campo projetado em X, dividido pelo meu campo em A, que é 9 vezes 10 a quinta. Desse caso aqui, o que eu posso fazer? Multiplico cruzado, vou ter 2 EAX igual 9 vezes 10 a quinta vezes 1, 9 vezes 10 a quinta. Então, o meu campo projetado em X vai ser... Opa! Pessoal, aqui é o professor Rodrigo, acredite ou não, né? Para quem não me conhece, tá começando a ficar sério. Deu armazenamento cheio, porque eu não tenho câmera, tô fazendo tudo isso pelo celular. Então, eu fiquei falando um monte ali e não gravou essa parte final. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como foi resolvido o exercício. Já tá tudo aí na folha, a segunda forma da resolução. E aí, só para explicar o porquê que eu não tô fazendo passo a passo escrito na hora ao vivo com vocês, tá? Então, olha aqui, pessoal. O que eu fiz, né? A gente estava resolvendo. Aqui foi só passar o 2 para baixo. Chegamos que o campo valia 4,510 a quinta Newton. O que eu fiz depois? A mesma coisa para o campo em X, projetado no eixo ali, né? Que ele queria, a partir do B. Eu projetei com 60 graus, fiz a mesma coisa, ó, considerando aqui a hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 como sendo EB, cateto adjacente EBX, fiz o cosseno aqui e chegamos no mesmo valor do outro calculado. O que a gente tinha daí, ó? O campo A e o campo B, quando eles são projetados, ó, tá vendo que os dois vão ficar na mesma direção? Igual tá aqui, ó, não sei, eles vão estar na mesma direção. Então, o meu campo resultante aqui no C vai ser a soma dos dois campos, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó.
4,5 10 à quinta, que é o campo projetado do A, mais 4,5 vezes 10 à quinta, que é o campo projetado do B. Somados os dois, 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. É a mesma forma de resolução a partir de projeções agora, tá? Uma outra forma de se resolver. Mas vai continuar dando horizontal para a direita com intensidade de 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida deixem nos comentários. Valeu por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.